O Amazonas Secor dá sequência às entrevistas com os candidatos ao Senado Federal nas eleições deste ano. E hoje o nosso convidado, que já está aqui no estúdio, é o candidato Elissandro Bessa, do Solidariedade. Elissandro Amorim Bessa, de 49 anos, é natural de Manaus, formado em Logística pelo Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas, o CIESA, e pós-graduado em Administração Pública pela Faculdade Metropolitana de Manaus, FAMetro. Pertencente à classe dos taxistas, ocupou cargos de confiança na Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, SMTU, e Instituto de Engenharia de Fiscalização de Trânsito, Manaus Trans. Foi eleito vereador de Manaus em 2016 e reeleito no pleito de 2020. Candidato, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. Candidato, a nossa entrevista tem 15 minutos de duração e o seu tempo começa a contar a partir de agora. Candidato, o seu nome foi confirmado pela coligação só na última semana. Qual o motivo dessa indefinição do partido? O senhor viria somente para compor a chapa? Não, nós estamos chegando com uma oportunidade para a população de Manaus, de um nome novo, dinâmico, uma esperança para a população. A gente percebe que está muito polarizado, lado A, lado B. Nós não temos lado, o lado é o povo, o lado é uma esperança de um braço forte lá em Brasília para defender os nossos interesses aqui no Estado. Na vida política, o senhor tem experiência como vereador aqui de Manaus. O senhor acredita ter bagagem suficiente para representar o Amazonas no Senado? Com toda certeza. Praticamente 80% da população vive na capital e nós andamos muito pelo interior do Estado. Sabemos do sofrimento que essas pessoas passam na área da saúde, na área da educação, na área da infraestrutura. Essas pessoas sofrem muito no nosso estado com a falta de internet, com a falta de portos decentes, com a falta de aeroportos decentes, com falta de medicamentos. Então, a nossa bagagem, sim, com 2 mandatos na Câmara Municipal. A Câmara Municipal é um local onde nós convivemos com a política todos os dias, é um celeiro de grandes políticos, né? Que saíram da Câmara Municipal e representaram bem o nosso estado lá no Senado Federal. Então, não tenho dúvida que estou preparado para representar o meu estado lá em Brasília. Então, diante disso, se eleito, na opinião do senhor, qual a atitude mais importante do senador eleito pelo Amazonas? Olha, mostrar para o Brasil, efetivamente, que nós existimos. Nós encontramos vários relatos, e agora mesmo o governo federal, com os seus ministros, atacando a nossa cidade, atacando o nosso estado, atacando nossos empregos. Parece que não existe outra situação a não ser essa. Nós temos aqui, nós somos autossuficientes em minério, nós temos grande potencial turístico no nosso estado, e nós precisamos falar disso, nós precisamos mostrar isso para todo o Brasil. Não só para o Brasil, mas também para o mundo. Nós observamos que a maioria dos nossos representantes, eles cruzam os braços. Eles fazem uma política interna, onde o Amazonas fica refém de algumas situações, e nós não queremos isso. Nós queremos efetivamente mostrar que o nosso caboclo do interior, ele tem condições de trabalhar, ele tem condições de produzir lá no interior. Ele tem condições de ter uma saúde decente lá no interior. E é lá, no Senado Federal, que nós vamos procurar incentivos para isso. Nós precisamos disso. Nós não temos investimentos. Nós ouvimos durante anos e anos e anos, existem emendas que vão para o interior, emendas que vão para o interior. E você vai no interior, depois desses anos, continua a mesma coisa. Parece que esses valores dissolvem. E nós precisamos, principalmente, focar no jovem. O jovem que está no interior, que tem esperança de um primeiro emprego, que tem esperança de tecnologia, ele está desesperançoso. Eu quero dizer para ele que tem esperança. Em breve, nós vamos mudar o cenário do interior do nosso Amazonas. Candidato, a gente falou agora há pouco aqui no Amazonas Secor sobre mais um capítulo de todos esses ataques ao modelo Zona Franca de Manaus, diante desses decretos do governo federal de redução do IPI. Como é que o senhor pretende, caso eleito senador, defender esse modelo e os empregos aqui do estado? Olha, isso não é de hoje, né? Isso já vem desde quando o governo Bolsonaro assumiu a presidência da República. Esses ataques vêm acontecendo de maneira silenciosa. Em 2019 já aconteceu com algumas fábricas do distrito que já saíram aqui do nosso polo industrial. E agora,
com mais velocidade, com mais constância. Ele coloca um decreto e aí o nosso papel é a união. Nós precisamos nos unir, nós precisamos unir toda a bancada do Norte e mostrar para o ministro Paulo Guedes e também para o presidente Bolsonaro que o nosso modelo é um modelo excelente, não é um modelo que prejudica o Brasil. Muito pelo contrário, toda a riqueza que é produzida aqui vai para o cenário nacional. Todo o Brasil usufrui do nosso lucro, do nosso dinheiro, do que é produzido aqui no nosso polo industrial. Portanto, é mostrar e lutar. Lutar juntamente com essa união de todos os estados, nosso querido estado de Roraima, Rondônia, Acre, do Pará, que são beneficiados pelo polo industrial de Manaus, que nós podemos nos unir e ter força lá em Brasília e mostrar para o próximo presidente, né, que o polo industrial de Manaus é um modelo exitoso. Emprega mais de 500 mil pessoas diretamente, trabalhadores, e mantém a floresta em pé. Não existe nenhum modelo econômico no mundo igual ao nosso. Ainda falando de sistema tributário, de impostos, a redução do ICMS sobre os combustíveis deve refletir na arrecadação aqui do Estado. E quem estiver lá no Senado também vai participar e vai enfrentar isso tudo no ano que vem. O que fazer, caso seja eleito senador, se faltar recurso aqui para o Amazonas? Olha, essa parte tributária ela é muito complicada, né? Foi editado pelo governo federal essa redução do ICMS e cada estado ele é diferente um do outro. O Brasil é um país continental, então nós precisamos analisar com calma e mostrar da necessidade que nós temos aqui de uma compensação tributária, pois no momento que você tira recursos, vai faltar para a saúde, vai faltar para a educação, vai faltar para investimentos importantes. A folha salarial do Estado é muito alta, a carga salarial é muito alta e nós precisamos informar isso. Nós vamos nos debruçar com certeza nos números, vamos montar uma equipe técnica para mostrar para o governo federal que nós precisamos ter uma compensação tributária com relação a isso. E como trabalhar para aumentar o repasse de verbas aqui para o Amazonas, se for eleito e estiver lá no plenário do Senado? Olha, o que falta realmente é informar para o governo federal e para algumas entidades como nós temos projetos aqui. Nós precisamos trabalhar com projetos. Nós temos muitos recursos para buscar esses projetos fora do Brasil. Nós temos poucos projetos sustentáveis, poucos projetos, posso te dar um exemplo, com energia fotovoltaica para o nosso interior, para a nossa zona ribeirinha, para a nossa região metropolitana. Nós somos um estado que nós fazemos pouco investimento nisso. Precisamos criar um projeto e aí um compromisso do Bessa, lá em Brasília, transformar o nosso estado no estado mais sustentável do país. É obrigação nossa. Nós vivemos na Amazônia, no Amazonas. Nós precisamos disso. Isso aí vai gerar no interior o quê? Emprego e renda. É isso que nós precisamos. Nós perdemos com a instalação de energia fotovoltaica para Minas Gerais, pelo simples fato de o ICMS não ser cobrado para a pessoa que instala isso na sua residência. Então nós precisamos seguir o mesmo caminho, porque nós vamos trazer fábricas para cá, indústria para cá, que vai incentivar o consumo e nós vamos ter mais visibilidade no cenário mundial. Como é que a Amazônia não é a primeira em sustentabilidade? Né? Como é que o mundo enxerga isso? E nós vamos mostrar com projetos, levando projetos para o Senado Federal, ajudando essas entidades aqui, ajudando os municípios para que façam esses projetos e encaminhem ao Senado Federal para que a gente possa abrir um leque, não só com investimentos do governo federal, e sim usar investimentos da parte da Europa e do mundo que querem investir em sustentabilidade aqui no nosso estado, só que não tem projetos. Ainda falando então de desenvolvimento sustentável, como crescer sem devastar a nossa Amazônia? A defesa da Amazônia também vai ser prioridade para o senhor? Com certeza. Existe muita lenda, né, em torno da Amazônia, que as ONGs internacionais, que os países de fora querem destruir a Amazônia. Eu acho isso uma lenda. Nós precisamos sim trazer essas pessoas, trazer o que elas têm de bom, de tecnologia, de investimento, para aplicar aqui na nossa região. Nós assistimos
várias situações de tecnologia nos outros países que nós podemos usar aqui, preparando tecnicamente o nosso artesão, preparando tecnicamente o nosso agricultor. Falta técnica, falta mecanização para o nosso agricultor. Eles não têm isso aqui. É muito vazio. E nós precisamos trazer isso para que ele preserve a natureza, permaneça lá no local de trabalho dele, no interior, e produza. Nós temos dificuldade em tirar a nossa produção, que é feita aqui no interior, e trazer para ser vendida na capital. A dificuldade é imensa, e nós estamos em 2022. Então nós precisamos falar disso lá em Brasília com projetos efetivos que possam mudar a vida do nosso povo lá do interior. Candidato, na sua opinião, que setor aqui do nosso estado precisa de mais atenção e de mais destinação de verba? Olha, sem dúvida nenhuma, o setor de saúde. O setor de saúde, ele é um setor que ele recebe muitos recursos, mas infelizmente esses recursos são mal aplicados. Nós vamos brigar lá em Brasília, no bom sentido da palavra, mostrando alternativas como nós podemos evitar e tirar essas pessoas das filas de cirurgia. É uma humilhação que o nosso povo passa, tanto da capital quanto o nosso povo que vem do interior. Nós precisamos fazer mutirões de cirurgias. Isso já existia no passado, ninguém está inventando a roda. Nós precisamos informar o Sistema Único de Saúde que é necessário isso. Fazer uma triagem e chegar lá com o governo federal e dizer, olha aqui, ó, nós precisamos, olha a fila aqui de cirurgias, olha a fila desse problema aqui. E o povo do interior sabe do que eu estou falando. Ele sofre lá, ele não tem um soro, ele fratura uma perna, fratura um braço, ele tem que vir para a capital. E chega na capital, fica na fila. Fica na fila por falta de material. Então nós precisamos dar essa atenção, não só para o povo da cidade, também como o povo do interior na área da saúde. É preciso aplicar bem esse recurso. O que acontece hoje é que o recurso é mal aplicado. O dinheiro tem, falta gestão. Pelo que o senhor está falando, então, o interior vai ser prioridade também, caso o senhor seja eleito. Vai olhar com outros olhos para o interior. Olha, eu tenho um carinho especial pelo interior do estado do Amazonas. Eu tenho andado muito, até em silêncio, no interior do estado do Amazonas. Eu tenho visitado artesãos, eu tenho visitado agricultores. E você sente que eles querem trabalhar. O nosso povo é um povo muito trabalhador. O nosso povo é um povo muito... acorda cedo, dorme tarde, trabalhando num sol quente, que o nosso calor, ele é um calor diferenciado, mas ele faz com amor. O que ele é abandonado. Ele precisa de pouco. E nós podemos dar. Nós temos um estado rico, nós temos um país rico. Nós precisamos só de informar essa tecnologia, de preparar esse agricultor. Ele quer aprender, ele quer se desenvolver. Mas, infelizmente, as portas estão fechadas. O senador não fiscaliza o que vem, ele vai lá, dá uma voltinha, o deputado não fiscaliza, e é preciso essa fiscalização. É preciso que esse dinheiro venha e ele chegue até aquele agricultor, aquele artesão, aquela pessoa que está trabalhando ali no interior. E se você fizer realmente com que esse dinheiro chegue lá, você vai mudar a vida dessas pessoas. E eles vão ficar lá, vão manter a floresta em pé, vão continuar trabalhando, produzindo pelo nosso estado. Nós temos 2 minutos de entrevista ainda, candidato. Então, pelo que o senhor está falando, o senhor acredita ser importante essa aproximação do Poder Legislativo com o Executivo em prol do andamento das nossas cidades como um todo do Estado? Olha, isso deve acontecer. São poderes independentes, mas eles têm que trabalhar em harmonia. Porque quem colocou o presidente da República foi o povo. Quem colocou os senadores, os deputados federais, os vereadores, os deputados estaduais, é o povo. Então, nós trabalhamos para o povo. Não tem por que ficar essa briga, essa picuinha. Eu não vou mandar dinheiro para cá porque eu não gosto daquele senador, eu não gosto. Não existe isso. Quem sofre é o nosso povo. Quem vai sofrer mais ainda é o nosso povo. Então, o diálogo é importante, mostrando projetos. Porque se eu chego lá para pedir sem nada na mão, sem um documento, sem mostrar o que a gente quer fazer, talvez o presidente não vá acatar o nosso pedido, a nossa iniciativa. O que falta no Amazonas, na opinião do senhor,
em relação à função específica do senador. Temos 1 minuto. A presença, né? A presença do senador. O senador não é aquela figura que fica num quadro da parede. O senador também pode estar na rua, o senador também pode estar fiscalizando, o senador pode também, a gente fala muito das estradas, nas estradas, verificar por que não está chegando ali aquele atendimento. O senador pode chegar nas UTIs dos hospitais e ele tem a informação do recurso que chegou. Ele pode fazer isso. Ele está na rua também. O povo gosta disso, o povo gosta do corpo a corpo, e eu vou trabalhar dessa forma. Eu sou um jovem ali do Morro da Liberdade, taxista, com muito orgulho. Nós vamos chegar no Senado Federal, mostrar que podemos fazer diferente pelo povo do Amazonas. Candidato, muito obrigada pela presença aqui no Amazonas Record. Eu que agradeço a oportunidade e um grande beijo para o nosso querido povo do interior do Amazonas e da nossa cidade. Muito obrigada mais uma vez pela presença. Olha, amanhã, na sequência das entrevistas com os candidatos ao Senado, nós vamos receber aqui no estúdio o candidato Luiz Castro, do PDT. A gente vai para um rápido intervalo, mas volta já.